dar continuidade à reflexão do Livro dos Espíritos, lembrar que o Livro dos Espíritos constitui um marco fundamental de uma doutrina de profunda repercussão na evolução do pensamento de uma parte significativa da humanidade, rasgando novos horizontes desde 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos está estruturado em 4 partes e inclui 1019 perguntas. As respostas constituem um trabalho soberbo no âmbito da psicografia e aborda os pilares fundamentais da doutrina, o filosófico, o científico e o religioso. Independentemente da crença ou convicção religiosas, a leitura de O Livro dos Espíritos é de valor imenso, porque trata da imortalidade da alma, da origem, natureza e destino dos espíritos, das suas relações com os encarnados, das leis morais da vida, assuntos de interesse geral e de grande atualidade, numa época de grande turbulência moral e de enorme perplexidade. Então, é um livro de estudo para a vida inteira e para todas as reencarnações, como aqui já várias vezes ouvimos. Portanto, está descrito de uma forma muito simples, com uma questão e depois a resposta da espiritualidade superior a esclarecer estes diversos assuntos que são de todo o nosso interesse. Então, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que nos vem falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E todos nós temos, de facto, esta vontade de saber o que é que acontece quando desencarnamos, o que é que são os espíritos, enfim, perceber a dimensão espiritual é de todos nós o interesse. Então, começamos pela origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita. Então é aqui que nos encontramos. Já, no fundo, estudamos e refletimos sobre a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, e vejamos é que nós às vezes pensamos que ao desencarnar ficamos logo quase todos sábios e todos muito bons. Mas na verdade não é assim. Da forma como nós desencarnamos, com o mesmo conhecimento e com a mesma forma de ser, não é? Com a mesma personalidade, é assim que nós nos iremos lá encontrar. Então a terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, vejam, só nessa ordem temos vários tipos de espíritos. A 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 7ª classe, 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Isto são toda a classe de espíritos que compõem a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Depois temos a segunda ordem, que são os bons espíritos que estivemos a analisar anteriormente, que nos fala então da 5ª classe, espíritos benévolos, 4ª classe, espíritos sábios, 3ª classe, espíritos de sabedoria, 2ª classe, espíritos superiores. Então, para nós podermos evoluir, desenvolver a nossa espiritualidade em moral e em conhecimento, porque precisamos de o fazer nestas 2 linhas, no conhecimento e na moralidade, vejam só o que nós ainda temos que melhorar. É como andar aqui numa escola várias vezes, para podermos chegar então à primeira ordem, que é agora que vamos de facto analisar a primeira ordem, que são os espíritos puros, para um dia podermos também chegar como Jesus, não é que foi? Que é um espírito puro.
E assim como ele, existem outros. Então vamos analisar. Espíritos puros. 112. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Vejam bem, nada, no fundo, interfere com eles no sentido material. E o que é que nos diz Miramês sobre estes espíritos? Esta classe de espírito, esta primeira ordem de espíritos puros. Ele diz-nos assim: aqui vamos falar da ordem dos espíritos puros. Almas que já passaram por todas as escalas. Então eles não são puros porque são. Eles já passaram por toda a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, toda aquela classe, toda aquela categoria desses 5 espíritos imperfeitos, passaram para a segunda ordem, espíritos bons, e chegaram aos espíritos puros. Portanto, tiveram que trabalhar, que se esforçar, que estudar, que se moralizar. Que já subiram a escada de Jacó e gozam da felicidade sem mácula, da tranquilidade de consciência imperturbável. Já reuniram todas as experiências e são dotados da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência. Moral, vejam, conhecimento, virtude, sempre ligados, passo a passo. Têm domínio sobre todas as coisas e a natureza lhes obedece. Autoridade. Autoridade. Por conhecerem todas as leis que governam e dirigem a criação. Se conhecem as leis de Deus, as leis naturais, com certeza sabem aplicar essas leis. Daí que têm essa autoridade, porque o fazem sempre na harmonia, no equilíbrio e sempre dentro da lei. Não estão sujeitos mais à reencarnação na Terra. Entretanto, se porventura alguns deles tiver que vir animar um corpo físico por vontade do Criador, está sempre disposto a cumprir a vontade de Deus. Vemos o caso de Jesus, não é? E tantos outros espíritos que com certeza poderão já ter passado por aqui, que nós nem conhecimento temos. Temos conhecimento de alguns bons espíritos, mas espíritos puros, dentro desta casta, realmente, Jesus. Seu nascimento, às vezes, se reveste de condições especiais ou situações de paranormalidade que o homem comum não pode entender, por lhe faltarem ainda sentidos e discernimento sobre esse campo elevado. Então, para eles reencarnarem, as coisas não são exatamente como nós pensamos que são. De facto, há uma preparação, tem que haver uma preparação durante muito tempo, e nós sabemos que Jesus, para poder vir ao planeta Terra, esteve a ser preparado durante 1000 anos. A pureza que essa ordem dos espíritos adquiriu lhes confere um campo de assistência muito grande aos seus iguais e lhes dá completa cobertura na sua missão. Portanto, eles são, no fundo, assessorados, têm os seus mensageiros, os seus trabalhadores, que de facto também os ajudam, de maneira que a sua vontade será feita em todos os sentidos da tarefa espiritual. No entanto, é bom que compreendamos que eles, os espíritos puros, não chegaram a esses estados de doações sem merecimentos. Lá está, merecimentos por esforços, no fundo, porque se esforçaram por isso. As bênçãos do Criador são iguais para todos os seus filhos, não obstante a maturidade é que nos faz aproveitar mais a presença de Deus dentro de nós, porque nós somos ainda umas criancinhas a caminhar, no fundo, dentro da nossa espiritualidade, ainda nem percebemos que somos seres espirituais, ainda nos equivocamos, ainda pensamos que somos meramente seres físicos, não é? E então estamos a começar a gatinhar e a caminhar lentamente, e é isso é que, por vezes, no fundo, cria aqui uma fronteira entre Deus. Porque quando se
toma consciência verdadeira que somos espíritos e que estamos aqui reencarnados por um objetivo, para a evolução, então aí já começamos a perceber toda a dimensão espiritual e toda a ajuda espiritual que Deus nos envia. O Cristo foi um desses que pisou na terra, portanto, Jesus, por misericórdia do Pai Celestial, cuja filosofia espiritual confundiu até aos mais sábios de sua época, por mostrar e viver conceitos nunca antes vistos e vividos. Essa herança divina nos trouxe uma esperança grandiosa, porque nos mostrou os caminhos por onde deveremos passar para alcançar a felicidade. Jesus mostrou-nos, veio por amor, para nos mostrar, para nos ensinar qual o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Porque para chegarmos a sermos espíritos puros, temos, lá está, como Jesus dizia, passar pela porta estreita. A porta é de facto estreita e temos que fazer grandes esforços para o conseguirmos atingir. Mas ao adquirirmos passo a passo essa força interior de passar pela porta estreita, vamos conseguindo adquirir cada vez mais, no fundo, esse estado de graça, essa paz. E um dia seremos também como Jesus, espíritos puros. Os espíritos puros já não estão ligados às coisas materiais, somente amam e trabalham em favor da harmonia, e nós vimos isso nos bons espíritos. Portanto, eles continuam incessantemente a trabalhar, porque quem realmente é evoluído espiritualmente não para, sabe que é uma oportunidade, é uma bênção poder trabalhar em prol de si e dos outros, em benefício de toda a comunidade, de todos os seres. Portanto, somente amam e trabalham em favor da harmonia, ajudando aos homens onde estiverem, inspirando-os para o amor e para a fraternidade. São eles que nos impulsionam, são eles que nos tocam. E eles, onde veem que há uma abertura da nossa parte, eles começam de facto a trabalhar connosco, a impulsionarem-nos para fazer cada vez mais, sempre no sentido de amor e caridade. Todos os seus traços de entendimento falam da caridade, aquela que muda os homens e conscientiza as criaturas de que tudo o que existe pertence a Deus e que somos meros instrumentos das leis do Senhor. Todas as leis dos homens vão ceder lugar à única lei, que se chama fraternidade. Caridade, fraternidade. Quando o alicerce for esse, seremos realmente todos irmãos. Enquanto sentirmos que estamos separados uns dos outros, enquanto continuarmos só a pensar na nossa vida e não conseguirmos olhar para os outros como irmãos verdadeiros e que somos todos responsáveis uns pelos outros, somos. Temos obrigações uns para com os outros, mas claro, temos que saber respeitar a liberdade de cada um. Se o meu irmão não quer, aguardemos, a qualquer momento ele até desperta. Mas eu tenho obrigação, se vejo que alguém está em más condições, a necessitar de uma ajuda, seja ao que nível for, não é só ao nível material, é também ao nível moral, orientando, ensinando, impulsionando ao bem, dando forças, ânimo. É uma obrigação de todos nós. Não somente nas palavras, mas também na vivência, respirando o ar onde sopra o vento do amor, fazendo desaparecer todas as exigências, para que o bem verdadeiro domine todos os corações, para a terra chegar a ser morada de espíritos puros. É necessário que mude muita coisa, é verdade, e serão essas mudanças que irão atraí-los, de maneira que o bem se instale no planeta, o paraíso onde o mal não caiba mais. Para tanto devemos trabalhar todos os dias, movimentando todos os companheiros de boa vontade, esquecer melindres, perdoar a todos os momentos que forem preciso e orar constantemente. Jesus disse: vigiai e orai, porque isso é que é fundamental. Para não cairmos em faltas que possam nos desviar dos objetivos de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os espíritos puros
gozam de inalterável felicidade e a nossa maior alegria é de algum dia chegar lá e viver com eles. Ou seja, eles já não vão regredir. Chegando lá, vão manter-se sempre nessa felicidade total. Então, voltando aqui à 113 questão, a primeira classe única, espíritos puros. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não têm mais que sofrer provas nem expiações. Claro que não. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, como nos disse Miramês. Vão-se manter sempre num estado de graça, porque estão envolvidos pelo amor de Deus. Porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. E que nós vimos, no fundo, de uma cultura católica, em que aprendemos que chegamos ao céu e descansamos. Na verdade, os espíritos de luz nos dizem que não é assim, como eu disse anteriormente. Quanto mais evoluídos nós formos, quanto mais puros nós formos, mais vontade de trabalhar nós temos, mais vontade de servir nós temos, porque temos amor. E se temos amor dentro de nós, o que queremos fazer é expandir esse amor. Estamos atentos a tudo e a todos de forma a ajudar. Somos capazes de sacrificar, no fundo, as nossas necessidades em prol dos outros. E nisso nós tivemos grandes exemplos, mesmo na nossa atualidade. Lembro Madre Teresa de Calcutá, uma senhora que deixou a sua família, que tinha algumas posses, e foi viver no meio dos pobres, dos mais pobres na Índia. Não é? Como outros, temos, por exemplo, o exemplo de Chico Xavier, que vivia numa casinha super simples, numa caminha que não tinha condições de luxo, porque tudo aquilo que as pessoas lhe levavam, ele distribuía com os pobres, com os necessitados. E nós, às vezes, quando nos é solicitado fazer algum bem a alguém nos pede ajuda, nós estamos sempre muito ocupados. Porque temos trabalho, porque temos isto para fazer, porque combinei isto, porque agora não posso. Ainda estamos muito longe, de facto, de atingir esta pureza. Mas estamos a caminhar para ela. E a verdade é que eu não sou uma pessoa pessimista de maneira nenhuma. De facto, nota-se hoje no planeta Terra, parece que cada vez mais o mal se sobressai. Sobressai-se porque hoje tudo vem ao de cima. Graças a Deus que tudo vem ao de cima e que se verifica isso. Infelizmente as notícias, os telejornais só nos levam a ver notícias horríveis, porque eles não transmitem as notícias do amor, do bem. Quantas associações trabalham em prol dos outros? Quantas pessoas vão para zonas difíceis levar aquilo que sabem? Os Médicos Sem Fronteira, organizações internacionais que vão tentar ajudar. Nunca se viu tantas associações a trabalhar pelo bem dos outros, o respeito pelos animais. Cada vez há mais instituições e pessoas a pensar nestas criaturas que são nossos irmãos, da natureza. Então, se por um lado verificamos que há muito mal, também se vê muito bem, só que o bem não se publicita, não vende nas televisões. E nós devíamos fazer o contrário. Quando aquelas notícias horríveis começam a dar, devíamos desligar a televisão. Não é que a gente deva estar afastado
das notícias, mas nós estamos constantemente a ver notícias, as mesmas notícias, durante o dia não sei quantas vezes. E isso não é positivo. E estamos a permitir que as televisões continuem, no fundo, a trazer-nos ainda mais notícias. Quando nós devemos é vibrar no amor, na esperança, na positividade, para realmente mudar isto. Porque não é tudo mau, ou será que é tudo mau? Não. Está a haver a mudança, está a haver uma seleção. Quem de facto acompanhar o bem, quem trabalhar pelo bem, com certeza que viverá num mundo de regeneração. Porque já é regenerado. O mundo é assim pelos espíritos que o compõem. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões, assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam, distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E isto é importante. Não somos nós. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. Eles é que decidem quando se devem comunicar. Portanto, temos que nos deixar de equívocos. Espíritos de luz não andam aqui à mercê da nossa vontade. Eles trabalham constantemente e têm a sua organização. Portanto, eles é que de facto vêm ao nosso encontro, quando Deus lhe permite. Não é quando nós temos vontade. Eu agora vou ali ao atendimento fraterno, que é para ouvir diretamente a voz dos espíritos, isto ou aquilo. Não é assim. Claro que no atendimento fraterno há assessoria dos espíritos de luz, mas a espiritualidade só se comunica, como nos diz aqui, quando de facto é também necessário.